Copa do Mundo chegando e o dedinho da gente que trabalha com marketing, com comunicação, que tem um negócio, começa a coçar para falar do assunto. E não só disso, junho tá um mês muito louco esse ano, porque tem Copa do Mundo, tem festa junina, tem feriado agora no início do mês, tem. O que mais que tem? Festa junina, Copa do Mundo, feriado e tem Dia dos Namorados também. E a gente que trabalha com marketing fica doido, porque é tanta data, é tanta ideia de campanha que vem, que a gente não sabe o que a gente deve realmente focar, né? E o nosso dedo começa a coçar para tentar falar de tudo um pouco. E não só isso, mas a gente começa a ver as pessoas falando, por exemplo, de Copa do Mundo, que vai ser o assunto desse vídeo. Falando de Copa do Mundo nas redes sociais, o nosso concorrente fazendo campanha, o seu chefe chega com perguntando, né, quase que em tom de cobrança, se vai ter ou não alguma ação voltada para a Copa do Mundo esse ano, e a gente fica tentado mesmo a falar sobre o assunto e a seguir a onda do momento. Afinal de contas, é um evento global que desperta a atenção de todo mundo, ainda mais a gente que está aqui no Brasil, que é o país do futebol, onde a gente tem um apelo muito grande para a Copa do Mundo, e até quem não gosta de futebol passa a acompanhar a Copa, né, nesse período. Mas será mesmo que a sua marca, a sua empresa deveria falar sobre Copa do Mundo, deveria fazer uma campanha ou alguma ação nesse período? E eu vou te falar isso nesse vídeo, né? E a resposta é que depende. Às vezes, por exemplo, se você é uma empresa como o McDonald's, faz sentido falar sobre o assunto. O McDonald's faz uma campanha toda a Copa do Mundo, de um tempo para cá eles lançam sanduíches especiais ali dos países da Copa e é sempre um sucesso de vendas, né? Eu já ouvi executivos do Mac falando que essa campanha é sempre um sucesso quando eles lançam. Já, por exemplo, se for uma empresa de elevadores que foca em condomínio, será que cabe esse assunto na sua comunicação? O fato é que não existe verdade absoluta. Se eu vier aqui falar que sim, a sua empresa tem que falar sobre Copa do Mundo, eu posso estar errado. E se eu vier aqui falar que a sua empresa não deve falar da Copa do Mundo, eu também posso estar errado, posso estar certo. Né? Não existe verdade absoluta quando a gente fala desse assunto. Então, como que a gente decide se a nossa marca fala ou não fala sobre o assunto? Bom, o primeiro ponto que eu gosto de avaliar é fazer uma análise de público. Será que a Copa do Mundo é um assunto relevante para o seu público? Será que o seu público vai acompanhar os jogos? Será que a galera vai engajar no assunto? Qual que é o nível de engajamento que o seu público tem com esse assunto? Ele consome futebol? Por exemplo, se você tem um bar, você tem que falar de Copa do Mundo. É um público majoritariamente masculino, é um público que tem um costume de ir para bar para poder assistir jogo. E, né, se o seu bar, por exemplo, já passa jogos ao longo do ano de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e de outros campeonatos, faz total sentido, é quase que óbvio que a sua empresa deve falar com o seu público. Então, se você trabalha com carro, por exemplo, muitas montadoras de carro fazem campanhas para a Copa do Mundo, até patrocinam, compram espaços publicitários dentro do evento, porque é um público majoritariamente masculino, o futebol ele tá ligado ali à masculinidade, carro também tá ligado à masculinidade de alguma forma, então é um público que faz total sentido. Agora, por exemplo, se você tem uma editora de livros e você publica obras de literatura clássica, ou se você tem uma empresa de decoração de casa, de imóveis finos, será que faz sentido você falar sobre o assunto? Então, o primeiro ponto é esse. Se você fizer uma análise e ver que o seu público tem interesse
em futebol, em Copa do Mundo, está acompanhando a seleção brasileira e vai estar totalmente engajado nesse assunto, você tem um ponto positivo somando para essa decisão de falar sobre. Agora, se o seu público não é tão engajado, aí já começa a jogar contra. E o segundo ponto, que é importante analisar para tomar essa decisão, é qual que é a relação da sua marca e produto com o público. Voltando, por exemplo, da empresa de elevadores para condomínio. Beleza, majoritariamente o seu público pode gostar de futebol. Pode ser síndicos ali, né? Galera que costuma mexer com isso, costumam ser homens, né? Dentro do meu achismo, mas imagino que sejam majoritariamente homens. E homem, via de regra, tá muito mais ligado a futebol do que mulher, tá? Hoje o mundo tá chato, então eu preciso fazer esse adendo, né? Eu não tô dizendo que mulheres não gostam, não consomem futebol e não se importam com Copa do Mundo. Eu tô dizendo que num cenário macro, num cenário geral, o engajamento dos homens com futebol e Copa do Mundo costuma ser maior do que o de mulheres, né? Fechando esse parênteses, pô, você olha para a empresa de elevador, beleza, tem um público ali que pode ser que se interesse, né, pelo assunto. Mas, e aí entra o segundo ponto, qual que é a relação da sua marca e do seu produto com o seu público? Porque uma coisa é um McDonald's, que está muitas vezes na rotina de muita gente, que você, tá com fome ali, voltando para casa de noite, tem um Mac aberto, você passa no drive-thru e compra. Uma ocasião de consumo ligada, geralmente, com momentos alegres, você está sentindo ali um prazer de comer um sanduíche, você participa ali de uma experiência que a marca cria que te desperta ali sentimentos, que é uma experiência ligada ao prazer, assim como futebol. Assistir futebol é uma atividade prazerosa, uma atividade de lazer, né? Então casa muito bem. Agora, se o seu produto é serviços de manutenção de elevadores, se é venda de elevadores para condomínios, por mais que seu público tem interesse no assunto, será que faz sentido você você aderir essa comunicação? Porque geralmente o ponto de contato que o seu cliente vai ter com a sua marca é ali num momento extremamente frio. Muitas vezes você vai ter uma comunicação muito mais institucional, as suas redes sociais vão ser extremamente chatas, vão ser necessárias, porque isso contribui ali de alguma forma para reforçar a sua marca, né, para passar solidez, para passar segurança, para passar confiabilidade, mas para isso muitas vezes a sua rede social vai ser um pouco mais chata. Até porque os seus canais de venda vão ser muito mais no relacionamento, vão ser muito mais na indicação, vão ser muito mais no tete a tete. Então, será que faz sentido você falar sobre Copa do Mundo? Mesmo quando o seu produto é um produto chato, é um produto que o seu público compra porque tem que comprar, porque faz parte do trabalho dele? Então, esse é um segundo ponto para se analisar. E aí, como eu disse, né, não existe certo ou errado. Se você avaliar esses pontos e ver que para sua marca faz sentido falar sobre a Copa, vai fundo, cara. É um momento onde a atenção das pessoas está voltada para o futebol e você falando sobre o assunto, certamente você vai conseguir tirar ali uma lasquinha, pegar uma lasquinha dessa atenção para a sua empresa. E se você fizer ali campanhas bem pensadas, pô, você pode colher muitos frutos disso. Agora, se você fizer essa análise e ver que não faz sentido, existe umas oportunidades que muitas vezes a gente não olha, né? A gente acha que quem tá deixando de falar sobre o assunto está perdendo oportunidades,
mas se a gente for olhar a fundo, né, existem oportunidades que surgem quando tá todo mundo falando de um assunto e você, por algum motivo, decide não falar, né? E a Copa do Mundo vai estar rolando. As pessoas vão estar assistindo jogos, vão estar engajadas. Só que a dor do seu cliente, ela continua lá. A necessidade que o seu cliente tem e que o seu produto atende, ela continua lá. Ela não vai passar. Ela não vai sumir porque começou a Copa do Mundo. Seu cliente vai continuar precisando daquilo que ele precisa. E como vai estar todo mundo voltado para a Copa do Mundo, é uma oportunidade de você falar e focar com o seu cliente, enquanto seus concorrentes estão preocupados em falar dos jogos que estão acontecendo, de fazer campanhas que não fazem sentido para a marca. É a sua oportunidade de focar no seu público. Que beleza, quando ele estiver em frente à TV assistindo o jogo, ele não vai pensar no problema que seu produto resolve. Mas, por exemplo, na empresa de elevador, quando ele estiver durante o dia pensando que o elevador do condomínio deu problema e que ele precisa arrumar, você precisa estar lá para poder servir ele. Né? E se o seu concorrente estiver distraído falando de Copa do Mundo, a sua comunicação, a sua abordagem vai com certeza ganhar destaque. E é uma oportunidade também de você desenvolver ali canais proprietários, né? O custo de mídia, ele costuma ficar muito alto de uma forma geral. Então, você anunciar na TV, você anunciar no rádio, costuma encarecer o custo de mídia, porque é muita gente querendo aparecer, querendo colocar a cara, querendo anunciar num período quente como esse. Então, isso pode inviabilizar ali algumas ações em canais de mídia mais tradicionais. Então, é uma boa oportunidade de você desenvolver ali canais proprietários para o seu negócio, desenvolver a sua rede social orgânica, trabalhar a sua lista de e-mail, desenvolver prospecção ativa ali dentro do comercial, criar um canal de comunicação direto com o seu cliente por meio de um grupo de WhatsApp, de uma comunidade no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Então é uma oportunidade que você tem para olhar para esses canais de comunicação proprietários. E existe também uma oportunidade no custo de mídia. Eu falei que o custo de mídia tende a aumentar em alguns canais, mas em outros o custo tende a diminuir. Claro que vai depender muito do segmento, mas em período de Copa, por exemplo, muita gente coloca mais dinheiro para falar sobre Copa, mas muita gente também tira dinheiro de alguns lugares para colocar em específico no assunto de Copa. Então, por exemplo, se voltando para o ramo de elevadores, se tem ali todo você e todos os seus concorrentes investem ali dentro do Google R$ 1.000 por mês para facilitar a conta em palavras-chave voltadas para o seu segmento. Se a maioria das empresas decide fazer campanhas para a Copa do Mundo e direcionam ali 40% da verba para assuntos relacionados à Copa do Mundo e deixam ali, né, pegam desses R$ 1.000, colocam ali 400 em Copa do Mundo e mantém 600 dentro do segmento. O custo por clique, o leilão, né, tende a ficar mais barato, porque é menos gente concorrendo pelo mesmo espaço. Então é uma oportunidade de você conseguir ali negociar com os veículos que podem ter essa tendência, né, e conseguir veicular anúncios de uma forma mais barata. Então, assim, a conclusão é, cara, não é porque tá tendo uma Copa do Mundo que você precisa falar sobre ela. Igual eu falei, se você analisar e ver que faz sentido para o seu público, que o assunto dialoga bem com a sua empresa, o seu posicionamento e o seu produto, vai fundo. Vai ser uma grande oportunidade de alavancar o seu negócio nesse período. Agora, se você identifica que não faz sentido falar sobre, cara, não precisa falar.
como eu expliquei, né, existem oportunidades que você pode aproveitar se você não falar. Então, não é um momento para a gente agir com o coração, né? Eu amo futebol, mas se eu analisar estrategicamente e ver que não faz sentido falar sobre Copa do Mundo na minha empresa, eu não vou falar. Né? Então, é momento de agir de forma estratégica e resistir a essa tentação que a gente tem de falar sobre o assunto e de seguir junto com a manada. E aí na sua empresa, você vai fazer alguma ação de Copa do Mundo? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar ideia.